Graça e paz. Graça e paz. Esse é o programa Respondendo com a Palavra. Hoje nós estamos iniciando esse programa, recebendo algumas perguntas de algumas pessoas que nos assistem nosso canal. E você também pode enviar a sua pergunta para o endereço que está aparecendo aí embaixo da sua tela, que nós vamos ter o imenso prazer de responder aqui no nosso programa. Simone, qual é a pergunta de hoje? Bem, hoje a gente vai começar com uma pergunta que é assim: por que existem pessoas que aceitam a Jesus, mas nunca param de fumar? Boa pergunta. Essa pergunta, a gente recebe algumas perguntas sobre esses assuntos, né? Assuntos de vícios. Aqui é o vício de fumar, mas eu posso encaixar nesse mesmo assunto, né, de vícios, qualquer tipo de vício. Seja fumo, seja drogas, qualquer que for o tipo de vício. Porque todos os vícios, eles são tratados da mesma forma, né? São difíceis para as pessoas do mesmo jeito. A primeira coisa é que existem pessoas, né, que conseguem vencer o vício, certo? Por conta própria, seja qualquer vício. Isso é possível. Tem pessoas que param de fumar, pessoas que param de beber, pessoas que param de usar drogas por conta própria, ou também por condição física, né? Elas se encontram enfermas, têm alguma enfermidade, e aí, por recomendação do médico, elas tomam aquilo a sério e conseguem também parar o vício. Outras pessoas também conseguem através de remédio. Existem remédios, existem medicações, tratamentos médicos para pessoas que querem parar de fumar e outros vícios também. Mas o assunto que diz respeito a nós aqui é a respeito do Evangelho, né? Aquele que crê em Jesus, que diz que aceitou a Jesus e mesmo assim não consegue parar de fumar, ou seja lá qual for o vício que ele tem. A primeira coisa que a gente precisa pensar é aceitar a Jesus. Esse é um termo que a gente usa bastante, né? Aceite a Jesus, eu também uso, a pessoa aceitou a Jesus. Mas o que significa aceitar Jesus? A gente precisa entender que existem pessoas que aceitam Jesus intelectualmente. O que é isso? Elas aderem à ideia de Jesus. É legal estar numa igreja, ainda mais se a igreja tiver muita coisa, muito evento, a pessoa gosta daquele ambiente, gosta das pessoas, né? Entende, Jesus é bom para a minha vida, mas será que de fato ela aceitou a Jesus? Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Porque aceitar a Jesus é crer que Jesus é o Filho de Deus, e esse crer não é simplesmente crer que Jesus, se Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Libertador, Ele é tudo para nós, eu creio na palavra dEle, creio naquilo que Ele me diz, e quando eu creio naquilo que Ele me diz, isso me dirige a certas atitudes, a certas maneiras de pensar, a certos comportamentos, que vão me ajudar também a vencer as minhas dificuldades. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu aceitei a Jesus. Ok, você aceitou a Jesus, você crê em Jesus? Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que Jesus disse. Então, como é que ela vai crer? Então, é uma coisa muito mais profunda, né? Cada caso é um caso. Por que essa pessoa, né, seria assim, né? Aceitou a Jesus, diz que aceitou a Jesus, mas não consegue parar de fumar? Tem que ver esse caso em particular, porque pode ter muitas variantes, né? Muita variação dependendo de pessoa para pessoa. Mas vamos lá, o vício de fumar, através de Jesus, ele pode sair assim imediatamente. A pessoa pode receber uma oração e ser liberta do vício de fumar e nunca mais sentir vontade de fumar. Mas ele pode também sair paulatinamente, gradativamente. Então isso precisa ser olhado também. O primeiro ponto para a libertação é se tornar consciente de que aquilo é um mal e que você quer ser liberto daquilo, né? Você realmente querer ser liberto daquilo. Quando você começa a confiar em Jesus para te libertar daquilo, esse é o primeiro passo. Eu sei que existem pessoas que por conta própria, por vontade própria, param de fumar. Mas aqui nós estamos falando do auxílio de Deus para que a pessoa pare de fumar. Eu quero citar aqui um texto da Bíblia, que é o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que essas coisas, né, para essa libertação aconteça, é importante que, como diz Romanos aqui, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário haver uma renovação do entendimento. Como é que essa renovação acontece?
Acontece pela palavra. A pessoa recebe a palavra, não apenas ouve a pregação, ela recebe e se torna ativa nessa palavra, ela permite que essa palavra comece a causar uma transformação no ser dela. Então, o texto diz que, dessa forma, ela poderá experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, precisa ter uma renovação na mente. Essa libertação também, ela pode acontecer, né, no momento, como eu falei, aceitou Jesus, creu em Jesus, recebeu uma oração, foi liberto. Pode acontecer um pouco depois, ou pode acontecer bem depois também. Uma das coisas que ajudam na libertação é declarar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nós cremos que nós somos a justiça de Deus e nós começamos a confessar essa palavra, quando você sente a vontade de fumar ou quando você sente a vontade do seu vício, você confessa: eu sou a justiça de Deus. Você precisa ser convencido disso, realmente crer nisso, que você é a justiça de Deus. E Deus vai libertar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Teria também mais outro caso, outro motivo para alguém ser viciado em alguma coisa? Como é que fica isso? As razões são muitas, né? Geralmente, o vício, principalmente esse vício de fumar, ele começa por uma necessidade de afirmação, né? A pessoa, ou até de fazer parte de um grupo. Geralmente começa na infância ou adolescência, porque ou por ver alguém fumar, né? O pai, a mãe, alguém que a pessoa admire, ou porque quer se enturmar no grupo ali dos amigos, eles fumam e passam para experimentar. Isso com droga também é assim. Então a pessoa, o primeiro momento às vezes é isso. Só que isso vira uma dependência, por quê? Porque ela se torna uma fuga. Toda vez que a pessoa se sente chateada, triste por algum motivo, ela vai procurar o vício para tentar trazer um certo conforto, um certo consolo, né, ao sofrimento dela. Então isso acontece dessa forma, né? Pode acontecer uma compensação pelo fato da situação não estar muito boa e a pessoa, como diz, tem gente que fuma para se acalmar, né? Tem gente que fuma para relaxar, como eles dizem, né? Eu preciso relaxar, uma bebida também, pessoas que bebem porque se não bebem elas ficam muito tensas, aí quando elas bebem elas ficam relaxadas. Então tudo, seja cigarro, seja bebida, seja droga, tudo isso tem a função de relaxar o ser humano, deixar a pessoa mais à vontade, mais descontraída. A princípio parece ótimo, porque a princípio resolve o problema dela, só que vai deteriorando o físico dela, o emocional dela, vai criando essa dependência, e aí quando se vê, a pessoa está realmente viciado, né? Pode começar como uma brincadeira, pode começar como uma fuga, mas no final se torna uma cadeia, e uma cadeia espiritual. E o que o pastor, né? A gente está aqui num bate-papo. O que você, como pastor, diria para uma pessoa que está nesse caso de um vício? Aqui a pergunta foi feita em cima do vício específico do cigarro. Mas, como a gente tem visto, né? Estamos estudando aqui, isso é para preencher alguma coisa. E o que se fala para uma pessoa que tá querendo sair de seja qual for o vício, querendo sair de um vício, aonde entra Jesus aí? A pessoa, como foi perguntado, essa pessoa que essa pessoa que nos perguntou, conhece essa pessoa que diz que conhece Jesus, mas ainda tem um vício. Aonde entra Jesus aí? O que essa pessoa pode ajudar? Como a gente pode ajudar uma pessoa que está nesse caso? Conhece Jesus, mas ainda não conseguiu se libertar. O que acontece? A gente prega a graça de Deus e, ao contrário da lei, né, que era confiar na sua própria habilidade de cumprir a lei, a graça é confiar em Jesus. Parece que tudo é muito simples, e realmente é. Mas não é tão fácil assim confiar em Jesus. A gente diz que aceitou Jesus, você aceitou Jesus, mas você confia em Jesus? Você aceitou Jesus, mas você crê em Jesus? Você crê que o que Jesus está falando é a verdade? Então essa é a questão. Então se a pessoa pode ter aceitado a Jesus, mas tem dificuldade de crer em Jesus. Jesus diz: eu te liberto desse vício.
Aí você fala assim, mas eu fumo desde que eu era criança, eu não vou conseguir parar. Se você começa a pensar dessa forma, realmente você não vai conseguir parar. Porque você está confiando no fato de você já fumar desde criança, há tantos anos, e Jesus está falando para você, eu posso te libertar agora. Mas é muito difícil porque eu já faço isso há muito tempo. Então, em quem você está confiando? Né? Você aceitou Jesus, mas não aceitou a palavra dele. Você aceitou Jesus, mas não crê de fato que ele possa fazer algo por você. Então, para quem está assistindo e está preso não só pelo vício de fumar, mas por qualquer outro vício, eu digo para você, você precisa crer naquilo que Jesus diz para você. Você precisa crer. A gente às vezes fala isso para as pessoas, olha, confesse que você é a justiça de Deus, faça isso todo dia, faça isso sempre quando você sentir vontade de fumar ou vontade de beber, faça isso, e as pessoas acham que isso é brincadeira. Isso não funciona, e aí por isso que você também não consegue ser liberto. Você não crê. Há um outro texto na Bíblia que diz, crede nos vossos profetas e prosperareis. Se você não crê naquilo que está sendo profetizado a você, você nunca vai ter prosperidade. Porque você acha assim, isso é bobagem, como é que isso vai resolver o meu problema? Como é que isso vai parar? Eu fumo há tantos anos, tem gente que faz assim, né? Você fala assim, mas como é que você crê que Jesus... pastor, eu fumo há tantos anos. Ou seja, ele acredita mais no vício dele do que ele acredita em Jesus. Então eu espero realmente em Deus que esse programa te ajude a rever a maneira que você acredita, porque você precisa acreditar que é possível, que Deus pode te libertar. Eu acredito, mas é tão difícil, então você não acredita. Toda vez que você faz alguma referência de que é difícil, de que outras pessoas falharam e usa até desculpa, mas fulano também tentou, você não vai tentar. Você vai crer que Jesus vai te libertar. Não é tentar parar de fumar. É isso que as pessoas não entendem. Eu vou tentar parar de fumar. Não, você não precisa tentar. Você precisa crer que Jesus pode te libertar. Amém. Glória a Deus. E a gente espera que esse programa tenha ajudado você que conhece de repente alguém que já tem Jesus no coração, mas não conseguiu vencer algum vício, que você consiga conversar, né? De repente, se essa pessoa assistir esse programa, se é o seu caso, que você seja abençoado, confesse, né? Como o pastor falou, confesse que Jesus pode, não é você. E vá confessando, mesmo que demore, como foi dito no início, às vezes Deus faz rápido a nossa bênção, o nosso milagre, e às vezes é gradativo, isso é com Ele. Mas Ele sempre faz, né? Ele sempre faz, Ele nunca nos decepciona. Então creia no Senhor para qualquer vício, não importa qual, não existe dificuldade para o nosso Deus. Amém? Então deixa aí uma oração, sim. Amém? Para quem está nesse caso, em nome de Jesus. Sim, vamos orar agora, né? Aproveitando o momento, já que nós estamos falando de vício, seja qual for o seu vício, seja qualquer que for, vamos orar para que Jesus possa trazer a libertação sobre a sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse programa, por poder, Pai, de alguma forma responder à dúvida de muitas pessoas, porque eu sei que esse é um problema que afeta muitas pessoas. Mas, Pai, que nessa hora a fé esteja crescendo no coração deles, de forma, Senhor, extraordinária, e que eles possam alcançar a libertação do fumo, da bebida, da droga, seja qual for o vício, Senhor, que esteja aprisionando nessa hora, que eles sejam libertos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. A paz do Senhor. Fique com Deus.